Hoje eu queria contar um pouco da minha história. Bem, eu sou a Laiane, eu sou daqui de Belo Horizonte, minha família é daqui. E talvez a minha história com a medicina ela seja um pouco diferente, porque na minha infância e adolescência eu pensava muito em ser médica, eu tinha outros interesses. Sempre gostei muito de exatas. Mas a minha avó, ela acho que sabia antes de mim, que ela falava assim pra minha mãe: a minha neta estuda muito, ela vai ser médica. E eu fui saber disso bem depois. Bem, eu acho que meu início de pensar a medicina foi lá no ensino médio, quando eu visitei o setor de hemodiálise lá na Santa Casa. A gente fez uma visita e ver aquela equipe cuidando dos pacientes, de fato, mexeu muito comigo. Mas eu pensava assim, nossa, a medicina é um curso impossível. Eu, inclusive, sou a primeira médica, a primeira pessoa a ter um curso superior em parte da minha família. Mas, inesperadamente, eu tentei e passei de primeira na Universidade Federal de Minas Gerais. Foi uma grande alegria para mim, para minha família. E a faculdade foi bem difícil, confesso. Alguns aspectos dela foi bem difícil. Mas, em relação aos meus interesses, a psiquiatria, ela estava lá. Eu gosto de falar que tudo é um processo, né? A vida é um processo. E eu fui me descobrindo na psiquiatria nesse também processo. Eu gostava de outras atividades, mas eu estava ali, participando de extensão, participando de iniciação envolvendo psiquiatria. Mas eu percebi que o meu interesse realmente era quando eu fui trabalhar. Eu fui trabalhar no posto de saúde, aqui, em BH. E eu percebi que eu gostava de ouvir as histórias, eu gostava de saber sobre a vida, os sofrimentos, como que eu podia aliviar aqueles sofrimentos. Então, eu decidi prestar residência para psiquiatria. Dessa vez, sem dúvida nenhuma, psiquiatria. E quando eu passei no Instituto Raul Soares, aqui em Belo Horizonte. E eu comento com meus preceptores assim, nossa, se eu tinha qualquer dúvida, no primeiro dia que eu pisei, eu falei, nossa, eu me encontrei. Aqui é esse atendimento que realmente eu vou gostar. Durante toda a residência, aquele grande aprendizado, aquele tanto de carga horária, as dificuldades, né, de conciliar, eu percebi que eu senti um pouco de insegurança de atender um certo tipo de paciente, mas era uma insegurança e uma curiosidade, que era atender os pacientes idosos. Eu ficava percebendo a fragilidade deles e pensava, nossa, mas como que eu posso atender ele melhor? O que que eu tenho que priorizar? O que que é importante? E aí eu comecei a fazer cursos, tive ideia de projetos, e até que eu falei assim, não, eu vou fazer a R4 em psiquiatria geriátrica, que é psicogeriatria. E eu passei na USP. Foi uma grande alegria passar na USP. Quem imaginava? Lá eu tive possibilidade de conhecer tantos professores sensacionais, atender tantos casos tão ricos. E isso me marcou. E eu que sempre morei em Belo Horizonte, eu morar em outra cidade foi também muito enriquecedor. Mas definitivamente eu sentia muito saudade da minha terra, da minha família, do meu pão de queijo. E não teve jeito, decidi voltar. Voltei e hoje eu trabalho aqui. Eu atendo adultos, atendo idosos. Esse atendimento, eu entendo que ele é totalmente complementar. A gente está nesse processo. E como que a gente pode viver as nossas vidas, não apenas na terceira idade melhor, como a gente pode viver a nossa vida agora, né, no presente melhor. E é por isso que eu faço esses dois tipos de atendimentos. Então, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco da minha história.